Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, bem-vindos à nossa primeira aula do quarto bimestre, aí chegando na reta final, né? Sei que muitos de vocês estão aí preocupados, ansiosos, né, com várias coisas na cabeça, mas vamos tentar aí dar continuidade e vamos ver se esse bimestre a gente consegue aí recuperar o que a gente não conseguiu no terceiro, né, por diversos fatores. E o quarto bimestre, né, se nós estivéssemos juntos, seria um bimestre de fazermos aí algumas atividades diferentes, né? Então, para a gente não ficar fazendo muita coisa, eu decidi concentrar tudo num tema só e vamos trabalhar esse bimestre com o teatro digital. Então, na última aula eu já deixei para vocês alguns links sobre o assunto, espero que vocês tenham lido, né? Vocês vão precisar, inclusive, para realizar a atividade dessa semana. E na aula de hoje nós vamos explorar um pouquinho o teatro digital e estudando aí os elementos de composição, né? O que é o teatro digital? O que compõe? Como é que faz, né? Afinal de contas, o que é essa nova forma de fazer teatro? Então, relembrando aí o que a gente viu na aula passada com os links de leitura, o teatro digital ou virtual, né? Ele consiste na utilização de recursos técnicos digitais, na ampliação da capacidade de expressão artística nas várias dimensões em que consiste uma peça, como voz, corpo, luz, cenário, texto e atores, né? Os papéis do autor, ator e plateia se misturam, mostrando a interatividade desse novo conceito de arte, né? Ou seja, para fazer o teatro digital, ele não é só uma questão de que esse tipo de teatro ele é um teatro a ser feito para reprodução via mídia, né? Na verdade, o teatro digital ele utiliza no palco recursos digitais. Então, o cenário é composto por uma reprodução de imagem, por exemplo. Ao invés de você fazer um cenário, você tem uma projeção. A questão da voz, você pode utilizar recursos de vocais, né? Então, algum aparelho que modifique a voz. Você tem a questão do corpo, onde você pode, por exemplo, encenar com um corpo digital, um holograma ou uma projeção também, né? Você tem um ator ali, uma pessoa, e você tem um vídeo, então você atua com um vídeo do outro ator, né? A questão da luz, que já é uma parte mais técnica, e agora tem essa questão do digital, né? E, além disso, o texto e os atores vão trabalhar com esses recursos digitais, né? Além disso, toda essa questão da encenação, né, como aí fala, os papéis do autor, ator e plateia se misturam. Muitas vezes você tem a interação da plateia. Então, por exemplo, você pode ter uma peça de teatro onde ao longo... Para quem já viu, por exemplo, na Netflix, aquela série Black Mirror, né? Onde você tinha que fazer a interação. A sua escolha interferia no final da série. Isso é um recurso de teatro digital, né? Porque você está utilizando de uma mecânica de mídia para interferir na história. Então, o público se envolve com a história, ele decide qual é o final da história. Então, você pode ter, durante uma apresentação de teatro, algum recurso digital aonde o público ele vai escolhendo as decisões do personagem, e essas decisões aparecem na tela, e ele tem que, na hora, fazer esse improviso, porque ele vai lidar com essa situação, né? Então, vai gerando um novo conceito teatral, vai gerando uma nova forma de performance, né? Então, é toda uma questão que vai ali se adentrando a esse mundo do teatro, né? E se envolvendo. Então, eu não tenho mais aquela ideia de texto pronto, plateia só assiste, não. Eu tenho essa questão da interação, de usar
meios digitais para criar cenários, para criar ambientes, tá? Então, teatro digital, ele é tudo isso. Vamos relembrar um pouquinho quais são os elementos teatrais? Então, quando a gente vai falar de teatro, eu tenho alguns elementos que são essenciais. Independente se eu estou falando da linguagem teatral, da linguagem de telenovela ou da linguagem cinematográfica, esses elementos eles são essenciais para a questão da dramaturgia, tá? Então, os atores, isso é o principal, eles são a essência do teatro, né? Sem um ator, eu não tenho uma apresentação de teatro. Esses atores, eles podem ser personagens, eles são feitos pelos diálogos ou monólogos. Esses atores podem ser bonecos, então eu tenho o boneco que é manipulado por um ator. Eu posso trabalhar com atores fazendo improvisos e a interpretação. Então, o ator, ele é a essência da linguagem teatral. No segundo, nós temos o espaço, né? Então, o espaço teatral. O espaço é o espaço aonde vai ocorrer esta performance, essa apresentação. No início, nós tínhamos essa questão de que teatro ele é feito somente num espaço específico, que é o que? Uma sala de teatro, um anfiteatro. Isso é uma ideia que vem dos gregos, né? Com o passar do tempo, o teatro ele vai se expandir e vai mudar o espaço. Então, eu passo a ter o palco como espaço, eu passo a ter ruas, praças como espaço, eu passo a ter salas fechadas, salas compartilhadas como espaço teatral. Eu tenho o anfiteatro, eu tenho arenas, né? A gente tem o teatro de arena aqui no Brasil, que surge na segunda metade do século XX. Então, o teatro, ele vai ali adentrar espaços que não são comuns, mas não deixam de ser espaços de performance teatral. A partir do momento que eu tenho uma encenação, passa a ser um espaço teatral. O cenário, né? O cenário é o que promove a viagem à história. Então, ou seja, eu tenho ali o cenário que vai me transportar para uma história que vai se passar no século XIX, ou eu tenho um cenário que vai me transportar para dentro de um hospital. Então, o cenário, ele contribui, né, para a história. Por quê? Porque é onde o público, ele entende aonde ocorre, né? Então, é o tempo e espaço, na verdade. Aonde ocorre essa história que eu estou assistindo, né? Nem sempre os cenários vão ser relacionados a tempo e história. Eu posso ter cenários que são formados muitas vezes por objetos, mas esses objetos têm uma relação com o contexto da história, né? Com o contexto do roteiro, tá? Então, o cenário, ele traz essa viagem, traz essa conexão do público com a interpretação, com o contexto do roteiro, né? Com o que a peça quer trazer pra gente. E, por fim, a sonoplastia e iluminação, né? Então, os efeitos sonoros e de iluminação, eles aumentam a emoção ao longo da trama. Eles são importantes em cenas que se definem não só pelo texto. Então, eu posso ter muitas vezes uma cena em que eu não tenho nenhum tipo de diálogo, eu não tenho nenhum tipo de texto. Eu tenho apenas jogo de luzes. O jogo de luz me dá a dramaticidade da cena, né? Eu tenho muitas vezes numa peça de teatro efeitos sonoros. Vamos supor, se é uma peça que conta ali uma pequena história de terror, eu tenho os efeitos sonoros para me dizer se tem alguém entrando, se tem alguém saindo, barulhos, né, chuva e etc. Então, a sonoplastia e a iluminação, elas também dão a emoção na hora de construir, né, o teatro, e são elementos extremamente importantes para a gente ter essa produção e para a gente entender essa linguagem. Mas afinal, né, o que tem a ver o teatro digital com o teatro e com o que nós estamos vivenciando hoje? Então, devido aí à questão da quarentena, algumas companhias de teatro
optaram por fazer transmissões das peças, né? E criaram adaptações, né? Ou seja, adaptaram todos esses elementos que eu falei no slide anterior, a sonoplastia, a iluminação, o cenário, os atores, o espaço, né? E transformaram isso num novo tipo de teatro digital. Então, o teatro digital ele já conta com elementos digitais. Isso quando ele é feito no palco, na rua. Agora, eu tenho o teatro digital que é feito com a proposta de transmissão. Então, utilizaram o recurso de transmissão, né, para se tornar um teatro digital, tá? Então, eu coloco aí para vocês alguns elementos que são necessários para que eu tenha esse teatro digital, né, ou teatro virtual. Então, primeiro é a transmissão, né? Para melhorar a experiência online, eu preciso conhecer as ferramentas de streaming, ou seja, de divulgação, de transmissão, né? Que estão disponíveis para que eu possa fazer a apresentação da minha peça e interação com o público. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma transmissão de teatro, ela tem que ser ao vivo. O teatro não existe gravado, né? Então, eu preciso ter público. Então, eu agendo um horário, marco um horário, né? As pessoas acessam o link, né? E vão assistir a peça através desse link. Então, o grupo teatral, ele vai precisar fazer uma transmissão, tá? Nem sempre, por exemplo, na situação que nós estamos atualmente, os grupos, os atores poderiam estar juntos. Então, eles têm que ter uma sincronia para fazer essa transmissão. Então, é muito importante saber que tipo de plataforma você vai usar para transmitir essa peça. O tema e o formato, né? A escolha do tema e do formato, ela tem que ser bastante criteriosa para que a adaptação da sua peça para essa plataforma online atinja o resultado desejado, né? Além de despertar as emoções dos espectadores. Então, quando a gente está falando aí o que é o tema e o formato, né? O tema da minha peça vai ser o quê? Vai ser uma peça que se passa no século XVII? O formato dela vai ser como? Vai ser tudo num local só? Vai ser em locais diferentes? Eu vou interagir com um outro ator? Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Por quê? Porque senão se torna uma coisa monótona, né? Então, por exemplo, eu estou tendo lá um espetáculo e, de repente, no meio da cena, aparece uma outra janela como se alguém tivesse entrado naquele momento. Mas a peça se passa no século XVII. Será que caberia essa situação? Uma pessoa fica online no meio daquela conversa naquele momento? Talvez não, né? Porque vai sair um pouco da ideia. Então, se eu escolho por fazer uma peça tradicional, eu tenho que estar com todos as minhas câmeras, né, no caso, abertas, e eu tenho que ter a presença dos personagens naquela câmera no horário certo. Agora, se eu tenho uma peça mais contemporânea, onde eu posso contar com essa ideia de alguém surgindo no meio da peça, aí é o que eu tô adequando o formato e o tema da minha peça para essa questão da emoção dos espectadores. A preparação, né? Então, da mesma forma que eu tenho uma preparação em eventos presenciais, ou seja, em peças presenciais, os eventos online também vão requerer ensaio. Então, nenhum grupo de teatro que trabalhou com teatro digital durante esse período da quarentena, eles simplesmente naquele dia se juntaram e fizeram a peça. Não, eles fizeram ensaios, né? Esses ensaios foram gravados, foram revisados. Então, é preciso encontros periódicos para que essa peça saia. Então, tem que organizar o cenário de fundo, o tempo de fala de cada ator, a sincronização das pausas, os ajustes de luz e som, posicionamento da câmera e todos os demais cuidados para que a mensagem possa ser repassada ao público
da melhor maneira possível. Então não adianta nada eu chegar lá e falar e de repente fica aquele vazio e o microfone do meu colega está desligado e ele está falando e o microfone desligado. Então precisa ter todo um ensaio. Então eu sei que quando terminar essa fala é a minha vez de entrar e falar. Eu sei que quando a câmera dele ficar escura é a minha vez da minha câmera clarear. Então por isso que tem que ter um ensaio também. E conexão e orientações, né? Se eu quero fazer uma transmissão online de um teatro digital, eu preciso que a conexão ela seja boa para evitar perdas durante a apresentação. Então, antes de dar início, com todos os integrantes do grupo de teatro presentes, eu preciso, né, ver que ali a conexão de todo mundo tá boa, que não vai se perder, que não vai cair, né? E também dar as orientações ao público antes do início da apresentação. Então, marcar que uma pessoa vai adentrar a câmera e vai falar, olha, o público agora vai deixar o seu microfone desligado, a sua câmera desligada, né? Ou não, a gente precisa da reação do público, então vão manter a câmera ligada e o microfone desligado, né? Ou então, quando a luz da câmera 1 piscar, o público pode ligar o microfone e fazer uma interferência na peça. Então, tudo isso é um combinado antes da apresentação, né? Uma orientação dada ao público que está assistindo para que esse teatro fique mais envolvente, mais interessante. Na última aula, então, eu citei esse grupo, então estou citando aqui de novo. É um grupo de teatro chamado Os Sátiros. Esse grupo, ele criou essa peça agora durante a quarentena, né? E essa peça se chama A Arte de Encarar o Medo. Esse grupo, ele ainda está em cartaz, se eu não me engano, e ele tem apresentações em horários específicos. Você vai lá, compra o ingresso online, depois aí eles te enviam um link para que você possa acessar a peça naquele dia. Então, esse espetáculo, ele foi pensado para o suporte digital, né? Ou seja, para que as pessoas pudessem assistir online. Ele não se limita a transpor para o novo ambiente uma encenação concebida para o palco, né? Então, ele vai utilizar recursos aí que não vão se limitar a esse ambiente, né? Ele investe na busca de soluções criativas, explorando uma nova linguagem sobre a qual ainda pouco se conhece. Então, o teatro digital é muito recente, né? E esse tipo de formato, mais recente ainda. Então, deixei aí para vocês algumas imagens. Podem ver que os atores estão utilizando o recurso do Zoom, por exemplo, né? Então, as câmeras, mas olha como em determinados momentos há o jogo de luz, de iluminação, o enquadramento, o posicionamento dos rostos, né? Eu tenho um momento onde todos estão de máscara, tem um momento onde ninguém está de máscara, né? Então, é interessante, até se vocês puderem buscar no YouTube, tem algumas pequenas cenas, algumas pequenas informações sobre essa peça. E eu acho que já tem até a peça disponível online, se não me engano foi essa que eu disponibilizei para vocês, então quem puder assistir, assista, para vocês entenderem mais ou menos aí o que é essa linguagem teatral com esse recurso digital. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham compreendido aí a aula. Vocês vão realizar a atividade dessa semana, vocês têm 2 atividades para serem entregues. As 2 têm relação com os links que eu enviei na última aula e com essa videoaula. Então, façam as suas anotações. Se preciso, podem retornar, né, em determinados momentos para prestar um pouquinho mais de atenção. E também vocês podem fazer pesquisas por conta própria sobre esse assunto, que sempre acrescenta mais, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até a próxima aula.